E aí, galera das implantações, tudo bem com vocês? É uma honra, um prazer estar aqui para passar esse tempo junto com você. E eu quero dizer que eu estou muito empolgado com o que Deus tem nos ministrado nesse tema Mexe. Ele tem mexido muito com o meu coração, com a forma como eu me relaciono, não só dentro do meu casamento, mas com as pessoas. Tem me feito enxergar muito mais de faces de Deus, né? Conhecer mais a Deus com esse tema, e tem sido muito incrível. Eu espero que tenha sido e está sendo incrível para você também. Então hoje nós vamos falar mais um assunto desse tema, que é o tema que abala e mexe com as estruturas do nosso coração. É o tema, você que está solteiro. O assunto que você está solteiro, não procure se casar. Eu quero trazer aquilo que Paulo está querendo, nos passar com essa lição, com essa mensagem. Qual é o conselho de Paulo acerca dessa frase? Você que está solteiro, não procure se casar. Então, antes de nós continuarmos a falar e mergulharmos nessa realidade, queria que você fechasse seus olhos onde você estiver, para a gente orar e entregar esse tempo na presença de Deus. Senhor, que nesse tempo onde nós vamos mergulhar na Tua Palavra, que nesse tempo onde nós vamos ouvir a Tua verdade, que nós possamos, ó Pai, sermos mudados, moldados à Tua imagem. Que a Tua Palavra, a Tua verdade possa nos lavar, possa nos limpar, nos lavar de pensamentos, de atitudes, nos livrar, ó Pai, de prisões e cadeias sentimentais, de pensamentos, porque nós sabemos que o Teu desejo é que, à medida em que nós conhecemos a verdade, conhecemos a Tua Palavra, nós possamos ser livres de todo tipo de algema, tudo aquilo que nos aprisiona. Então que nesse tempo, o Senhor possa ter liberdade no nosso coração, entra no nosso mais íntimo, Senhor, e nos faz sentirmos o Teu amor, sentirmos o quanto o Senhor se importa conosco, e nos transforma no nosso íntimo, no nosso interior. Nós oramos assim, te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Amém. Você está com a Bíblia aí? Se você tiver com a sua Bíblia aí na mão, levanta ela bem alto, aqui ó, com a minha Bíblia aqui, e olhe para a pessoa que não está com Bíblia aí, só que não olhe com olhos de julgamento, ajude ela a ler junto com você, reparta esse momento com ela. E vamos ler lá em 1 Coríntios capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 27, abra com a pessoa que está do seu lado aí, ó, aqui está 1 Coríntios capítulo 7, versículo 27, vamos ler juntos, olha só o que diz, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 27, você está casado? Não procure se separar, mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades. E eu gostaria de poupá-los. Você está solteiro? Não procure esposa. Você está solteiro, não procure se casar. Esse é o conselho de Paulo para aqueles que estão solteiros. Você está solteiro, não saia por aí desesperado procurando se casar. Por quê? Eu me lembro, o salmista Davi escreve lá no Salmo 139, no versículo 13, ele fala algo que é impressionante. Nós entendermos, é uma base para nós entendermos isso que Paulo está falando, desse conselho que Paulo está falando.
Davi, ele diz que Deus nos teceu no ventre da nossa mãe. Davi diz que Deus, ele arquitetou a nossa vida, ele, pensou em cada detalhe. Deus, ele, para fazer a sua vida, para desenhar a sua vida, para arquitetar a sua vida, ele pensou especificamente em você. É maravilhoso saber que nós temos personalidade, habilidades, que nós temos um jeito único, que Deus pensou exatamente quando nos fez. Isso é algo fantástico. E Deus, ele teve um propósito quando ele nos criou. Quando ele pensou em nós, ele pensou em um propósito, ele pensou os nossos dias. Davi diz que ele pensou os nossos dias. Deus, quando nos fez com um objetivo, um propósito definido. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos homens e mulheres de Deus cumprindo o seu propósito. Nós vemos homens diferentes um dos outros, com características diferentes, com personalidades diferentes um dos outros, que cumprem o propósito para o tempo determinado, específico, em que viveram durante a história de Israel, no Novo Testamento, quando Jesus estava aqui, e até hoje nós vemos homens e mulheres com propósitos únicos e definidos, para cumprirem um chamado, uma corrida que Deus tem nos chamado para correr. Olha para a pessoa do seu lado agora e fala o seguinte: você tem um propósito na sua vida. Deus te pensou com um propósito. E pensando nesses homens que tiveram um propósito, eu quero falar sobre um homem que se chama Sansão. Você se lembra de Sansão? Sansão foi o cara maromba. Sansão foi um crossfiteiro, né? Sansão puxava um ferro que ninguém mais puxava, ele levantava o peso que ninguém fazia, ele fazia um número de burpee que ninguém mais faz. Sansão foi um cara extraordinário, que Deus pensou e arquitetou para que cumprisse um propósito específico para o tempo do povo de Deus. E Sansão, ele veio num tempo onde o povo de Israel estava vivendo o tempo de juízes. Veio um anjo até a mãe e o pai de Sansão, dizendo: olha, você terá um filho. A mãe de Sansão era estéril. Olha que coisa maravilhosa. Deus manda um anjo para dizer para ela: você terá um filho. Essa história é peculiar demais. E esse filho terá um propósito específico: lutar contra o povo filisteu, porque naquele tempo o povo de Israel chega na Canaã e se depara com um monte de outros povos, cananeus, filisteus, e aqueles outros povos guerreavam, não só uma guerra física, mas também uma guerra ideológica e uma guerra religiosa. Havia uma tentativa de sincretizar os valores, os princípios, a religião do povo filisteu com o povo de Israel. E Deus levanta esse homem chamado Sansão para, como um juiz, governar e liderar o povo de Israel naquele tempo com um propósito específico. Sansão então cresce, se desenvolve, se transforma num moço bonito, forte. Ele usava uma camiseta coladinha ao corpo, cheio de músculos, e atraía a atenção da mulherada onde ele andava. E Sansão, ele tinha, enfim, um problema peculiar, um problema que muitas vezes acontece com aqueles que são fortes, aqueles que se acham, bons, sarados, os caras. Sansão, ele era um solteiro, e a palavra fala que Sansão começa a procurar uma esposa. E eu quero trazer 3 princípios da história de Sansão, da vida de Sansão, para um solteiro. 3 princípios da vida de Sansão para um solteiro. O primeiro princípio
é o seguinte: os lugares que você vai, as pessoas que você anda, ou você influencia, ou eles é que te influenciam. Os lugares aonde você anda quando solteiro, e não só quando solteiro, tá? Porque nós estamos falando aqui dos solteiros, mas existem muitos princípios daqueles que já estão casados também. Sansão, lá no capítulo 14 de Juízes, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, Juízes, capítulo 14, olha só o que ele faz. Juízes capítulo 14, versículo 1. Sansão desceu a Tímina. Sansão desceu a Tímina. Tímina era uma cidade dos filisteus, uma cidade na região filisteia. Uma cidade onde não fazia parte do seu contexto, do seu povo. Não era a sua região, ou seja, ele estava num lugar de território inimigo. Sansão autoconfiante com a sua força, cara, eu posso ir onde eu quiser, eu sou o cara. E ele vai até essa região, até essa cidade, uma cidade dos filisteus. E olha o que acontece quando ele está lá. E viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina, consiga essa mulher para ser minha esposa. Então Sansão, ele vai até essa cidade, Tímina, um território inimigo, e começa a azarar a mulherada nesse lugar. Provavelmente ele chega lá, começa a analisar o lugar, e de repente ele olha uma mulher filisteia, ele olha para ela e fala: eu quero essa mulher para mim. Eu quero essa mulher a todo custo. Não me interessa. Não me interessa se ela me quer. Eu quero ela. Ele volta para casa e pede para o pai e para a mãe. Fala: mãe, pai, eu vi uma mulher filisteia. Eu vi uma mulher lá em Tímina. Eu quero me casar com ela. Eu quero casar com essa mulher. Sabe, uma coisa que você precisa tomar muito cuidado, você que é solteiro, é com a autoconfiança. A palavra diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Sansão era autoconfiante na sua força, ele sabia que nenhum homem podia tocar ele, porque ele era um expert em jiu-jitsu, muay thai, MMA, e a sua força era tão grande que fazia dele ser um cara imbatível. Mas Satanás não atacou Sansão pela força. Satanás atacou Sansão na sua fraqueza. Lá ele vê uma mulher provavelmente bonita, uma mulher atraente, uma mulher sedutora, uma mulher filisteia, e ele olha para aquela mulher e diz: meu irmão, eu preciso roubar essa mulher para mim, custe o que me custar. E ele volta para casa pensando em planos e mais planos para poder conquistar aquela mulher, para ter aquela mulher. Chega para o pai e para a mãe e fala: eu quero essa mulher. Então fica esse primeiro princípio. Se você está num lugar onde você não influencia, você pode ter certeza que você será influenciado na sua fraqueza. Se você não cuida com os rolês que você dá, os lugares que você entra, as pessoas que você anda, você vai correr o risco de ser atacado nas suas maiores fraquezas. Se você anda autoconfiante na sua força, não, nada vai acontecer comigo. Se você não vigia na sua vida, nos lugares onde você anda, com as pessoas que você anda, você corre muito risco de ser atacado. Porque os lugares e as pessoas que você não influenciam, vão com certeza influenciar você. E aí, olha o que acontece. Versículo 3, Juízes capítulo 14, versículo 3. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os parentes, ou entre todo o seu povo, Sansão? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos,
que não têm os mesmos valores que nós, que não adoram o mesmo Deus que nós, que não buscam uma vida em santidade como nós buscamos, que estão tentando nos derrotar, acabar conosco, para conseguir uma esposa, Sansão. E aqui eu quero deixar o segundo princípio, o segundo valor, o segundo cuidado que você precisa tomar na sua vida como solteiro, que é: ouça bons conselhos. Ouça bons conselhos. Ouça a sabedoria. Geralmente nossos pais têm bons conselhos para nos dar, porque eles já viveram uma vida de experiência. Obviamente que eu estou falando de pais e mães que têm uma boa consciência, que seguem princípios, que seguem o princípio da palavra. Salomão foi um homem conhecido por ser o homem da sabedoria. Escreveu um livro chamado Provérbios, Sabedorias de Salomão. Nesse livro ele deixa muitos conselhos de sabedoria. Um dos conselhos de sabedoria, uma das direções de sabedoria que Salomão nos deixa, sabe qual é? Busque bons conselhos de sabedoria. Ele diz, lá em Provérbios capítulo 15, 22, um homem que busca bons conselhos, um homem que busca a palavra, um homem que busca a verdade, não cai em ciladas. E aí eu vejo aqui Sansão, o seu pai e sua mãe falando: olha, Sansão, toma cuidado, cara. Toma cuidado, porque essa mulher que você escolheu para casar não tem os mesmos princípios que nós. Essa mulher que você escolheu para casar não é luz, ela é trevas. Não ande em julgo desigual, Sansão. Toma cuidado, meu filho. Julgo desigual vai tirar você do propósito, vai enfraquecer você, toma cuidado. E aí Sansão, ele responde o seguinte: Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Sansão ignorou a sabedoria, Sansão ignorou os conselhos dos seus pais, Sansão ignorou a palavra de Deus. Sansão, a palavra não demonstra que Sansão orou perguntando: Deus, me dá uma palavra de sabedoria, me dá um conselho. Sansão não consultou escritura nenhuma. Sabe, isso parece muito a tragédia que acontece com muitos solteiros. Está buscando a Deus, está num propósito, está dentro da igreja, servindo, buscando, e de repente aparece uma filisteia, de repente aparece um filisteu, e aí sabe o que acontece? Abala as estruturas, né? O discipulador, ele dá o conselho, ele dá a palavra de Deus, ele diz: olha, amiga, toma cuidado, vê se esse cara é luz, vê se essa menina não é trevas, toma cuidado com o que você está fazendo da sua vida, observa, vê se ele é um varão valoroso, vê se ela é uma varoa, uma Rebeca, uma mulher prometida. E isso tudo é muito verdade, sabe? Porque muitas vezes o que aconteceu até aqui com Sansão é que ele ficou cego, obstinado, completamente: não, eu quero, se eu quero, não me interessa o que você me fale. E muitas pessoas, muitos solteiros estão completamente obstinados, sabe? E se fascinam por olhos azuis e esquecem todo um relacionamento e santidade com Deus. E acabam caindo numa cilada. E Sansão, a palavra continua dizendo que ele casa com essa mulher lá na região dos filisteus. Ele casa com essa mulher e para mostrar que ele é o sabichão, o bonzão, ele faz uma charada no casamento. Ele fala: quero ver se vocês são bons, eu vou fazer aqui uma charada, quero ver se vocês vão adivinhar. E ele faz uma charada e ninguém consegue entender aquela charada, e eles apostam que se
eles não descobrirem, o Sansão iria ganhar muitas coisas valiosas, mas se eles descobrissem, Sansão iria dar 30 mudas de roupas valiosas para aqueles caras, para aqueles filisteus da festa. Sabe o que acontece? Os filisteus, eles pressionam a mulher de Sansão porque ela é uma filisteia, e falam: olha, se você não descobrir a resposta dessa charada, nós vamos acabar com a tua raça, nós vamos acabar com a tua família, é melhor você descobrir isso e dizer para a gente ganhar dele. E aí, a mulher dele pressiona ele, descobre a charada, diz para os filisteus acertam a charada e dá maior treta. Da maior treta, Sansão sai para matar 30 homens para conseguir as roupas, já começa, cara, confusão, olha a confusão que ele se meteu por escolher uma pessoa que não era do seu povo. E aí, mesmo com essa confusão toda, por ter matado 30 homens, os filisteus ficam muito bravos, e sabe o que acontece? Eles queimam a mulher de Sansão e o pai, e o sogro, o pai dela. Sansão fica muito irado com isso, e promete vingança. Então ele vai, uma das formas de vingança, ele pega raposas, amarra duas raposas no rabo, bota fogo no rabo da raposa, e solta para queimar toda a lavoura dos filisteus. Está percebendo? Problema atrás de problema. Mas por que Sansão está tendo esses problemas? Pelas decisões erradas que ele tomou. Ele casa com a mulher errada porque ele decidiu casar. Ele ignora o conselho dos pais. Sansão ignora aquilo que os pais haviam dito para ele. Sansão mata homens. Sansão se envolve num problema, a mulher e o sogro morrem, tudo por causa de uma decisão errada, decisões erradas. E aí vem o terceiro conselho, o terceiro ponto, que eu quero trazer para você que é solteiro da vida de Sansão. O terceiro ponto é: guarde o seu coração. Guarde a sua santidade. Guarde o seu coração. Guarde a sua santidade. Quero que você abra lá em Juízes capítulo 16, para a gente ver o que acontece com Sansão. Se já não bastasse toda essa confusão, olha só o que ele arruma. Juízes capítulo 16, versículo 1. Certa vez, Sansão foi a Gaza. Novamente, Sansão sai da sua região e caminha, anda, viaja até Gaza, região dos filisteus. Mais uma vez, ele sai do seu lugar, do lugar onde ele deveria estar, do lugar onde ele deveria governar, para ir em outro lugar, na região dos inimigos. Ele viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Sabe o que eu acho interessante aqui? Porque geralmente aqueles que conhecem a Deus, que de certa forma, sabe, tem um relacionamento com Deus, de certa forma temem a Deus, quando pecam, eles pecam longe, eles vão longe para pecar. Dificilmente você vê o desejo, porque o pecado, ele pede anonimato. Quem peca quer o anonimato. Quem peca quer pecar escondido, quer que ninguém saiba, porque quer manter uma aparência. E aí, Sansão, ele vai em outra cidade. Isso me lembra, na época que eu era solteiro, eu lembro de amigos que iam para baladas em outras cidades. Amigos que, pela graça de Deus, hoje estão caminhando conosco na onda, são convertidos, pais de família. E na época que eram solteiros, iam para cidades ao redor aqui de Joinville. Por quê? Porque o medo deles era encontrar um irmão dentro da balada. O medo deles era estar lá, pecando, pegando a mulherada, dançando poperô até o chão,
dançando o bonde do Tigrão lá, e de repente olhar, caramba, tem um irmão aqui, e agora? Caiu a casa. Então, eu lembro que eles iam para outras cidades, e foi isso que Sansão fez. Olha, ele saiu de fininho da cidade dele e falou, vou dar um rolê em Gaza. Vou lá em Gaza, porque eu estou querendo fazer uns crimes aí, então... E ele foi para Gaza. Chegando em Gaza, ele viu uma prostituta, e o que ele fez? Passou a noite na farra com aquela prostituta. E aí, se não bastasse, olha o que acontece. Os filisteus descobriram. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira dizendo, ao amanhecer o mataremos. Eles fizeram uma emboscada. E nessa emboscada eles falaram, cara, nós vamos esperar Sansão e nós vamos matar ele. Mas aí olha o que acontece. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Chegou meia-noite, ele levantou-se, agarrou firme a porta da cidade, e arrancou com os 2 batentes, com tranca, com tudo. Pôs tudo no ombro e levou ao topo da colina que fica de frente a Hebron. Caramba, olha a força desse cara. Ele mostrou ali para todo mundo, falou, mano, vocês não podem ir comigo, aqui aqui é crossfit, irmão. Aqui é academia, aqui é whey protein, puro. Depois dessas coisas, versículo 4. Ele se apaixonou por uma mulher do vale de Zoreque, chamada Dalila. Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Zoreque era uma região filisteia que ficava bem na fronteira entre Israel e os filisteus. E ele encontra essa mulher chamada Dalila nessa região e se apaixona por ela. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela, Dalila, veja se você consegue induzi-lo a mostrar qual é o segredo da sua força, e como nós poderemos dominá-lo para que o amarremos e subjuguemos, e cada um de nós dará a você 300 quilos de prata. Os filisteus, eles ficavam loucos com a força de Sansão, falando, cara, isso não é normal, essa força não é normal, a gente nunca viu um homem com tamanha força. E nós precisamos descobrir qual é o segredo, já que você está num caso com ele, que ele se apaixonou contigo, já que agora vocês dois estão tendo um relacionamento, já que vocês dois agora mudaram o status do Facebook, agora estão namorandinho, estão juntos, eu vou te pagar, nós aqui, todo mundo vai te dar uma grana, uma boa grana, se você nos disser qual é o segredo da força de Sansão. E meus amigos, olha o que acontece, versículo 6, disse pois Dalila a Sansão, conte-me por favor meu amorzinho, de onde vem a sua grande força meu chuchu, e como você pode ser amarrado e subjugado. Meu irmão, como assim? Como uma mulher que Sansão estava tendo um relacionamento, chega para você e fala, meu amor, diga para mim, como que eu posso acabar com a tua vida? Qual é o teu segredo? Qual é o segredo da tua força? Não faz sentido. E aí Sansão, o que Sansão fala? Olha só o que Sansão fala. Respondeu-lhe Sansão, se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Que resposta é essa? Eu acho que, na verdade, Dalila, ela faz essa pergunta para Sansão num momento íntimo, e Sansão estava pensando, será que ela quer me subjugar para fazer uma sacanagem comigo? Mas óbvio que no território filisteu, ela queria descobrir como prender ele, como pegar ele, como acabar com a força dele, para que os filisteus acabassem com ele. Então ele prega uma peça nela, ele fala, se me amarrar com as tiras de couro,
eu vou perder a minha força e fico como qualquer outro homem. E aí, olha só o que acontece. Então os líderes dos filisteus, versículo 8, trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão te atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa, posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Cara, como assim? Ela amarra ele, por acaso os filisteus atacam quando ele está amarrado, e ela fala: oh meu Deus, Sansão, os filisteus estão te atacando. Cara, como assim? Que mulher cretina. Será que Sansão não está percebendo? Será que ele não está entendendo que o que ela quer é acabar com ele? Será que ele não percebe que ela está vendida? Mas sabe, isso eu vejo muitos solteiros acontecendo. Solteiro está em santidade, buscando a Deus, começa a namorar. No namoro, ele ou ela, vice-versa, começa a bolar um plano para levar você para a cama, para transar. O namorado quer transar com a namorada. E aí começa a tentar descobrir qual é a fraqueza da namorada. E aí pergunta para a namorada: tu gosta de ver filme no Netflix? É que tá tão frio, né? Eu vou lá buscar uma coberta pra gente. E começa a tentar achar a fraqueza, porque na verdade o que ele quer não é amar você, o que ele quer é sexo para ele mesmo, é prazer para si mesmo. E aí começa uma tentativa de achar uma forma de derrubar você que é solteiro, acabar com a sua santidade, assim como Dalila queria acabar com a força que vinha de um voto nazireu de Sansão, um voto de santidade, um voto de entrega, um voto de consagração a Deus. Ela tenta achar a brecha onde quebra essa santidade. E pasmem que isso acontece por 4 vezes. Sansão completamente cego de paixão, completamente cego, não percebe o mal que Dalila está querendo fazer a ele. Ela vacila uma vez, ele perdoa. E olha o que ela diz, gente. Versículo 13, olha o que ela fala. Disse Dalila a Sansão: ai, até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Meu Deus! Sabe o que parece que o namorado ou a namorada, enfim, tenta pecar, tenta fazer sexo, e aí a menina fala: não, eu quero me guardar para o casamento, eu quero viver em santidade, eu quero namorar em santidade. E aí o namorado olha e fala: ah, você não me ama então, porque se você me amasse, nós faríamos amor, porque Deus é amor. Meu Deus, será que você não percebe que é a mesma coisa que está acontecendo aqui? Dalila olha para Sansão e fala: ai, você não me ama, por que você mente para mim? Por que você está me enganando? Qual é o segredo? Fala a verdade. Até que, pressionado por causa da paixão enganosa de escolher uma pessoa errada para estar em um relacionamento, Sansão cede. Chega um dia que Sansão se rende e fala: tá bom, meu amor, o segredo são as minhas tranças. Se cortarem as minhas tranças, eu tenho um voto de nazireu. Eu não posso cortar o meu cabelo, os meus dreadlocks. Se eles forem cortados, minha força se vai. Adivinha o que aconteceu? Sansão, ele acorda com os seus dreadlocks cortados. E quem está lá? Uma tropa de filisteus, pronto para pegar ele. E pegaram. Cegaram Sansão e levaram preso. Sabe, talvez você tenha pensado como Sansão é burro. Mas o problema de Sansão é que ele tinha muita força física, mas uma força ausente. Ele era muito fraco, ele não tinha força emocional.
O seu interior, as suas emoções eram completamente fracas. O seu homem interior era fraco. O seu homem exterior era forte. Ele levantaria um carro. Ele levantaria rochas. Ele demonstrou ser um homem poderoso na sua força externa. Mas o seu homem interior era fraco. O seu homem interior era completamente rendido às suas emoções, aos seus sentimentos, aos seus desejos. E sabe, Deus nos fez com desejos. Existem desejos internos em nós. Quando Deus te criou para um propósito, quando Ele fez você a imagem e semelhança dEle, Ele te fez com a necessidade de ser amado, de ser amada. Ele te fez com a necessidade de ser importante. Ele te fez com a necessidade de ser belo, a necessidade de se fascinar. Eu não conheço ninguém que queira ser feio. Todos querem ser bonitos. Deus fez isso em nós, Deus colocou isso em nós, e você precisa parar de se culpar por querer ser bela, de culpar por querer ser importante. Porque na verdade, existe um segredo, o lugar certo para onde nós devemos nos satisfazer os nossos desejos é em Deus. Sabe, a maior mentira que existe é a história da cara metade, de que você tem uma cara metade. Essa é a maior besteira que alguém pode ter falado. Pode ser banda de pagode cara metade, mas não é verdade. Não existe uma cara metade, não existe alguém que te complete, você só pode ser completo em Deus. Porque o tamanho do amor que você precisa para ser cheio, saciado, está em Deus, é o tamanho do amor de Deus por nós, é um amor ágape. Nenhum homem, nenhuma mulher vai poder suprir as suas carências. Nenhum objeto, nenhuma riqueza, nenhum trabalho vai poder suprir a sua necessidade de ser importante. Você precisa ser fascinado. E Deus é fascinante. Deus é maravilhoso, ao ponto de nos fascinarmos por Ele. E quando você estiver fascinado por Deus, nenhum olhos azuis vai te enganar. Nenhuma beleza vai te fascinar. Quando você estiver tão cheio, tão completo de Deus, não é um rabo de saia que vai fazer com que você estremeça e abandone o propósito que Deus tem para você. Não existe ninguém nesse mundo que te complete. Deus é quem te completa. Você tem uma necessidade, Deus, Ele supre. E quando você está em Deus, você é suprido. Agora, por que então uns precisam se casar? Deus viu que um homem não podia estar só. É porque uma outra pessoa nos complementa para o propósito e não nos completa para o propósito. Por isso Paulo fala que é possível sim viver uma vida solteiro diante do dom de Deus, suprido nele. É possível sim. Eu lembro de Jesus encontrando uma mulher samaritana no poço. Aquela mulher já havia tido 5 relacionamentos. E Jesus fala sobre o problema dela. Você precisa ser cheia da água da vida. Você precisa se satisfazer. E eu tenho essa água que você está procurando. Em mim está o maná escondido que mata a sua fome. Eu sou o pão do céu que mata a sua fome. Você precisa parar de buscar nos relacionamentos, mulher. Você casou 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E continua tentando casar porque esse não é o seu marido. Você precisa se entregar em mim, e eu vou satisfazer os seus desejos de ser amada, importante, bela, fascinada, e outros desejos que nós temos em nosso coração, está em Deus. O pecado, ele foi, na verdade, o atalho para satisfazer os desejos e o prazer que nós temos. Nós temos esses desejos de sentir prazer, porque Deus te fez para sentir prazer, Ele nos fez para sentirmos prazer. O nome Jardim do Éden significa jardim de prazer, porém está nele a fonte de saciar o nosso prazer, e não em nenhum outro lugar. Satanás chega para Eva e fala: você pode se satisfazer sozinha comendo desse fruto.
Satanás não inventou o prazer, ele deturpou o prazer. Eu quero que você abra para nós encerrarmos, lá em Efésios capítulo 3, abra lá em Efésios capítulo 3, versículo 16, vamos encerrar com Paulo nos dizendo acerca desses desejos internos. Efésios capítulo 3, versículo 16 diz o seguinte: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele, quem? Jesus, os fortaleça no seu íntimo, no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Oro para que, estando arraigados, alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor verdadeiro de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo está falando sobre o nosso íntimo, sobre o nosso eu interior, de que é necessário colocar em Deus, para que Ele, com as suas maravilhosas riquezas, Ele com o seu suprimento, como o nosso provedor, provedor das nossas emoções, provedor de tudo aquilo que eu desejo, de ser amado, de ser importante, de ser quisto, para que eu não viva, ele diz, para que vocês não vivam carentes, que Ele fortaleça o interior de vocês, para que vocês possam de fato conhecer a profundidade, o comprimento, a largura, a altura do amor de Deus, um amor verdadeiro. Então aqui está um segredo, para que você não entre numa roubada, em escolher a pessoa errada. Você precisa estar suprido em Cristo, suprido de tudo, todo desejo do coração humano, para que você não ande como um carente, para que você não mendigue paixão e amor de ninguém, para que você não se apaixone e vire alguém cego, que não vê que a outra pessoa só quer tirar você do propósito. Então quem procura se casar por necessidade, perde o propósito. Quem busca alguém por necessidade, perde o propósito. Então, como achar um namorado? A palavra diz que a nossa vida é como uma corrida, nós estamos correndo em direção ao propósito de Cristo, com olhos fitos, livrando-nos de tudo que nos atrapalha. Hebreus 12 fala isso, livrando do pecado que nos atrapalha e das coisas que nos atrapalham para correr esse propósito. Olhe para aqueles que estão ao seu lado correndo no mesmo sentido. Olhe para aquela menina, na verdade não menina, mulher. Olhe para aquele homem responsável, que está buscando muito mais um relacionamento com Deus do que um relacionamento com outra pessoa. Olhe para aquele que ama muito mais a Deus do que ama você mesmo. Essa é a pessoa certa, que está correndo na mesma direção, que está querendo o mesmo propósito, que está buscando o mesmo destino, conhecer a Cristo. Essa é a pessoa certa. Você precisa se colocar nesse lugar, nem se isentar dizendo, eu não quero ninguém, quero só Deus. Se chegou a hora de você, buscar uma pessoa para casar, se chegou a hora de você estar responsável, com as suas coisas, paga os seus boletos, não é verdade? Comece a se atentar para as pessoas que estão à sua volta correndo no mesmo propósito. Nem se jogando e nem offline, você precisa estar correndo e olhando para o lado. Opa, tem alguém correndo junto comigo aqui. Tem um varão aqui que está, homem de Deus. Tem uma mulher aqui que, olha, eu te contar, uma mulher virtuosa. Essa é a pessoa que busca o mesmo propósito, que está no mesmo jugo, que busca os mesmos valores que você.
essa é a pessoa certa para você se relacionar. Não entregue o seu coração a qualquer homem, não entregue o seu coração a qualquer mulher. Que você possa viver toda a plenitude que Cristo tem para você e cumpra no final o propósito pelo qual Ele te chamou. Amo você, é um prazer estar aqui e meu desejo é que você viva um relacionamento fantástico em Deus. E é isso aí. Deus abençoe, até a próxima. Valeu!